Bom dia! Vamos tomar um café? Essa frase é boa demais, mas de manhã para mim tem que ser um cafezinho com leite. Então, já que resolvi fazer essa live às 6 da manhã, durante essa semana serão 3 lives nesse horário e a gente vai falar a respeito de comunicação, com foco nas pessoas que estão em campanha, que são pré-candidatos nessas eleições de 2020, mas são lives curtas, vão durar de 15 a 20 minutos. Val, bom dia Diego, sejam muito bem-vindos e obrigado por vir tomar um café comigo. Hoje eu quero abordar um tema que faz toda a diferença na comunicação de todos nós, que é comunicação e propósito. Muitas pessoas quando chegam para mim falam assim, Mariela, eu não sei me apresentar para um público, eu tenho receio de me apresentar para um público. Normalmente essa pessoa não tem um objetivo com a comunicação dela. Ela simplesmente quer falar. E isso é um erro enorme. Se você simplesmente quiser falar a respeito de um tema, mas aquilo não está de acordo com valores que você tem, a fala sai vazia. Cada vez mais o que nós precisamos é transmitir credibilidade. Eu tenho que gerar credibilidade em quem me escuta. Porque senão é falar por falar. E aí a gente cai naquela história assim, não importa o que a pessoa entendeu, eu falei. Não é assim. Importa muito o que a outra pessoa entendeu, sim. E eu, como comunicador, eu sou responsável pela minha comunicação. Então a minha comunicação, ela tem que ter um propósito. Esse propósito alinha toda a minha comunicação verbal e não verbal. Quer ver? Pensa em grandes oradores da história. Quem que você lembra? Bom dia, Fabrício, Patrícia, que coisa boa ter vocês aqui. Diego, bom dia novamente. Fabrício, você pode até me ajudar nisso. Pensa em grandes oradores da história. Aqueles que realmente fizeram a diferença. Você vai perceber que essas pessoas estão alinhadas com o propósito de vida delas. Quer ver? Martin Luther King. O discurso dele todo alinhado com o que ele acreditava. Então ele transmitia credibilidade. Jesus, todo o discurso, toda a fala dele, todas as parábolas que ele contava, havia um propósito naquilo. Ele sabia qual era a missão dele. Então, por isso que quando tem até aquele livro, né, do Augusto Cury, Fabrício, Análise da Inteligência de Cristo, quando Augusto Cury faz uma análise dos 4 evangelhos pela perspectiva... Bom dia, Tom! Seja bem-vindo! Quando ele faz a análise dos 4 evangelhos, cientificamente, né? Ele como psiquiatra, como que ele analisa isso? E ele percebe que não tem como ter sido mentira pela análise que ele faz do comportamento humano e do comportamento de Cristo. Então, falamos de Luther King, Jesus, mas também tem as pessoas que conseguem alinhar a comunicação delas com um propósito para coisas que não são tão boas. Daí Hitler. Hitler, não podemos negar que ele era um excelente orador. Era fantástico a oratória dele. Só que com um desvio, que eu não vou entrar nesse mérito aqui. E também não estou dizendo que Hitler estava certo. Pelo amor de Deus, estava errado. Mas a questão é, ele tinha um propósito e a comunicação dele estava alinhada com aquele propósito. Falando no mestre, a receita do pão de Jesus está pronta. Avisa o Emílio que a isca está separada. Penso que passei no teste. Ótimo, porque hoje é aniversário do Emílio. Já aviso e falo que esse é um presente que você vai dar para ele, tá, Fabrício? Então, se a gente pegar o propósito que você tem como candidato. Tom, eu sei que você, nas próximas eleições aí, está se candidatando. Você já pensou em qual é o seu propósito para comunicar? E aí você vai alinhar a sua linguagem verbal e não verbal. Então, por exemplo,
Hoje eu acordei bem cedo para poder estar aqui, tentar um pouco, pode deixar, Fabrício, desinchar, mas eu tenho muito respeito por quem está aqui e aonde eu quero que chegue essa comunicação. Então, até a minha linguagem não verbal, ela está de acordo com o que eu quero, ela está de acordo com o meu objetivo. Preparei um cenário de acordo com o que eu quero, me vestir dentro do meu propósito. Então, quando você vai se comunicar com o seu eleitor, e aqui entrou a Diana, que no caso não é o eleitor que ela trata, mas ela conversa muito bem com o cliente dela, e ela sabe usar a linguagem de uma forma perfeita, você alinha tudo que você está falando. O seu propósito faz com que a sua expressividade tenha naturalidade, com que você seja assertivo na sua fala e com que você gere credibilidade. Meu amigo Wellington, muito bom dia, que coisa boa, outro candidato que chegou aqui. Wellington, eu tenho falado, comecei falando aqui a respeito de comunicação e propósito e de pessoas da história que tinham muito alinhado, vamos tomar um café com leite hoje, Di? Que tinham muito alinhado o que é o propósito de vida com a comunicação que eles têm. E eu queria, Wellington, que você falasse também a esse respeito. O Wellington tem um trabalho fantástico com relação a primeiro emprego, a oportunidades que ele dá. Toda a fala dele está alinhada com isso. Prova viva, Dri, Deus te abençoe e seja muito bem-vinda, minha querida. As pessoas querem acreditar. As pessoas querem acreditar no que você fala. As pessoas querem acreditar que elas podem confiar em você. Elas querem te dar crédito. Como então que você vai se diferenciar? Pré-candidato, né, Wellington? Wellington pré-candidato, Tom pré-candidato também. Como que você vai se diferenciar? Marcela Mesquita, minha querida, bom dia. A sua comunicação, ela tem que trazer aquilo que você não abre mão. Não adianta só você achar um slogan, achar uma frase de impacto, se aquilo para você não faz sentido. A primeira coisa que tem que acontecer é que a sua comunicação tem que fazer sentido para você. A sua comunicação tem que trazer aquilo que é seu. Então, por exemplo, eu, Mariela, como comunicadora, o que eu acredito? Eu acredito que eu posso trazer segurança para as pessoas. Eu posso ensinar as pessoas a estar mais seguras em frente à câmera. Eu posso ensinar as pessoas a se preparar melhor em frente à câmera. Minha querida Glenda, que coisa boa! De São Luís do Maranhão. Um beijo, saudades de você demais. Glenda também é uma fonoaudióloga fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer no trabalho na TV. Glenda, será ótimo se você puder contribuir aqui, minha querida. Falando sobre comunicação e propósito. Falando sobre competências comunicativas. O quanto isso faz a diferença na comunicação. Fique à vontade para colocar o que você quiser e será um prazer poder interagir aqui com você. Então, eu como fono, eu trago isso. Eu trago o que eu de melhor posso entregar às pessoas, que é deixar a pessoa mais segura em frente às câmeras e mais preparada. Todo o meu trabalho é alinhado a isso. Tudo que eu falo é alinhado a isso. Até o programa de TV, que era um programa de entrevista, ele tem a linha mestra da comunicação, de mostrar como as pessoas se superaram, como que elas chegaram nos cargos que elas chegaram, por causa de uma comunicação bem estruturada, por estarem seguras, como elas superaram obstáculos. Eu acredito nisso. Então, todo o meu trabalho, ele está em cima disso. Apesar do café ter virado uma marca, né? O vamos tomar um café, como a Diana brincou aqui, mas o café eu brinco que é só uma desculpa. Porque toda vez que a gente fala vamos tomar um café, a gente deixa um clima mais agradável. E quando eu vou falar de medo de falar em público, que é um dos 3 maiores medos da humanidade, há pesquisas que dizem que até o maior medo, tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então,
Quando eu chamo para tomar um café, eu baixo a ansiedade das pessoas e consigo falar a respeito do que eu quero. Ô, minha querida empresária atrevida, seja muito bem-vinda. Luciene, é um prazer ter você aqui. Que coisa boa. Vamos tomar um café juntos durante essa semana, na segunda e na quarta e na sexta, nesse horário. É cedinho? É. Mas eu brinco, falei, fui casar com um padeiro, fui casar com um dono de padaria e acostumei a levantar cedo. Hoje é aniversário do Emílio, já está caminhando. Ou seja, aqui em casa começa bem cedo mesmo. Mas, então, voltando à questão da comunicação e propósito, para você que é pré-candidato, para você que é candidato nessas eleições de 2020, faça diferente esse ano. Ninguém quer mais aquela fala marcada, ninguém quer mais aquela mão que parece que ela gesticula antes do que está sendo dito. Ninguém quer mais aquela voz que não é da pessoa, porque a pessoa começa a usar uma voz diferente. Não é isso que se quer mais. Se quer naturalidade. De novo, se quer que a expressividade do candidato seja o que transmite credibilidade. Então eu bato novamente nessa tecla. Traga para a sua comunicação um propósito seu de vida. Não basta você escolher um slogan, não basta você simplesmente escolher uma frase de impacto para a sua campanha. Isso tem que estar alinhado com quem você é, com o que você acredita. E se nós pegarmos as últimas eleições, fica muito claro isso, principalmente para nós em Minas Gerais. Glenda, que é de São Luís do Maranhão, se ela ainda estiver aqui, talvez ela possa acrescentar como foi em São Luís. Eu não sei como foram as últimas eleições lá. Mas aqui ficou muito claro que uma comunicação de verdade, uma comunicação que identifica a pessoa, é a comunicação que hoje o eleitor quer. E quando eu digo eleitor, somos todos nós. Todos nós somos eleitores. Todos nós queremos e estamos carentes de acreditar. Então a nossa comunicação tem que transmitir quem nós somos de verdade. As ações são consequências. O tom de voz também. A minha maneira de vestir, idem. Tudo isso vai ser uma consequência a partir do momento que eu alinho os meus valores com a comunicação. Eu tenho que entender que tipo de comunicador eu sou e não que tipo de comunicador que querem que eu seja. Eu tenho competências da minha comunicação? Com certeza. E essas competências, elas são maximizadas. Mas a partir de qual referencial? A partir do referencial do seu propósito de vida. A Glenda colocou aqui que São Luís tem evoluído quanto aos eleitores, querem uma naturalidade dos candidatos. Isso em qualquer lugar, né, Glenda? Essa fala marcada já não cabe. Essa fala que a gente escuta e fala assim, é fala de político. Não cabe. As pessoas hoje querem expressividade, naturalidade, essa conversa olho no olho. E essa campanha, ela vai ter um diferencial enorme. Porque o online vai tomar uma proporção que nós nunca imaginávamos. Pelo tempo e também pela pandemia. O tom, os eleitores estarem bem atentos à comunicação dos candidatos. Se fala o A e se fala o B, pode ter prejuízo à campanha. Exatamente. E a gente ainda tem que ter uma outra questão, Tom, que ontem me chamou muita atenção. Eu tenho colocado alguns vídeos, que eu acredito que vocês já tenham visto, eu acho que o Emílio até te mandou, Tom, e para o Wellington também. E nesses vídeos eu dou algumas dicas. E no papel do lado de fora está eleições 2020. Eu tenho sido massacrada em algumas redes sociais, como se eu fosse a candidata. Então, as pessoas ainda estão num ponto em que elas atiram a pedra antes de conhecer. Talvez nem tenham ouvido de verdade o que eu falei ali, viram só escrito eleições 2020, né? Dicas de eleições 2020. E as pessoas começaram a me atacar. E eu fiquei imaginando como que isso vai ser para o pré-candidato ou para o candidato. E isso acontecendo dessa maneira. Então a gente tem que alinhar muito forte os nossos propósitos. E aí entrar em rapport com o meu eleitor.
E o que é um entrar em rapport? Entrar em sintonia com esse eleitor. Eu entro em sintonia com um grupo maior se eu tenho um objetivo comum ou se eu tenho um inimigo comum. De novo, eu entro em rapport, quer dizer, sintonia com um grupo grande, se eu tenho um objetivo comum ou se eu tenho um inimigo comum. E isso faz total diferença numa campanha. Então vamos lá, se eu descubro que tipo de comunicador eu sou, se eu alinho a isso o propósito que eu tenho de vida, valores dos quais eu não abro mão e valores nos quais eu acredito. Em cima disso, eu trabalho toda a minha comunicação verbal e não verbal e também entro em rapport com o meu eleitor. Porque qual é a principal dor do candidato ou do pré-candidato? Ele quer ter mais votos do que qualquer outro. Até mesmo dentro do seu partido, porque ele ter mais votos, ele sai com um diferencial. Perdão, Glenda, ao efeito do leite. Ele sai como um diferencial. Então eu tenho que entender que eu entrar em sintonia com esse eleitor faz total diferença na hora de me comunicar. Eu vou ou ter um objetivo comum ou um inimigo comum, e como que eu descubro isso? Com o meu propósito. Então, entendeu que não é simplesmente alguém no marketing chegar e trabalhar para você um slogan? É muito mais do que isso. E eu tenho certeza que as pessoas que conseguem fazer isso saem na frente nessas eleições de 2020. Porque serão mais expressivas, serão mais naturais e transmitirão credibilidade. Anota isso, credibilidade. Todos nós queremos acreditar. Todos nós queremos dar crédito às pessoas. Nós não somos pessoas que estamos aqui para atacar. Nós não somos pessoas que estamos aqui para jogar pedra em todo mundo. Pelo contrário, nós queremos pessoas que nos representem e que nós possamos dizer, que bom que eu votei na pessoa tal. Que bom que eu votei nessa pessoa e ela está me representando da maneira correta. É isso que todos nós queremos. Então, que a sua comunicação tenha um propósito. Que você alinhe a sua comunicação verbal e não verbal nesse propósito. Que você entenda que você precisa entrar em rapport com seu eleitor através de um objetivo comum ou de um inimigo comum. Quarta-feira, mais dicas. E se você quiser estar aqui assistindo e você quiser me mandar alguma pergunta, fique à vontade, vou amar responder. Se você quiser conversar a respeito do modelo de excelência que eu coloquei aqui, né, de pessoas que você lembram que tem uma boa comunicação e um bom propósito, me manda um direct. Será ótimo manter uma conversa com você. Vai ser ótimo poder conversar a esse respeito. E eu te espero aqui na quarta-feira para nós falarmos sobre outro assunto que também é de interesse para você que é pré-candidato. Muito obrigada a todos vocês que passaram esse tempinho aqui comigo, rápido, mas é um café da manhã bem breve que nós faremos essa semana, preparando para da semana que vem que nós teremos convidados. Então vai seguindo que você vai ver todas as novidades que vão surgir esse caminho. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.